Olá, meu nome é Caroline, sou aluna de graduação em Biologia na USP de Ribeirão Preto e o projeto dessa apresentação se intitula Caracterização da resistência acidez em Pseudomonas pútida utilizando circuitos sintéticos. Então, é conhecimento geral que o ser humano se utiliza de micro-organismos em vários processos industriais, os denominados bioprocessos, como, por exemplo, a produção de ácidos orgânicos. Mas o grande problema dessa produção é a acidificação do meio, que pode acarretar na morte do micro-organismo hospedeiro. Então, a principal forma que as indústrias acabam utilizando para tentar contornar esse problema é pela adição de grandes quantidades de base, que gera um monte de subproduto que vai precisar ser descartado de alguma forma e isso acaba virando um grande problema ambiental. Obter uma cepa resistente à acidez é uma alternativa muito interessante, tanto para a redução dos impactos ambientais, quanto para o custo de processamento posterior desses subprodutos. Os nossos objetivos são avaliar a performance de construções genéticas em um organismo modelo, a E. coli, e em um organismo não modelo, Pseudomonas putida, e obter uma cepa tolerante à acidez como hospedeira para o desenvolvimento de processos que envolvem redução do pH. Então, nós obtivemos por metagenômica 15 genes de resistência à acidez de micro-organismos de um rio ácido. Nós selecionamos 3 genes desses genes para a construção de circuitos sintéticos, brincando um pouco com as posições de 3 RBS de forças diferentes e avaliando o efeito em coli. Então, escolhemos 2 desses circuitos para testarmos em Pseudomonas putida. Nós selecionamos 3 RBS descritos na literatura, com forças respectivas de 100%, 60% e 7%, para caracterizar na prática as suas forças relativas. E nós fizemos isso construindo circuitos com os RBS de uma proteína reporter, a GFP, por restriction cloning, clonando esses circuitos no sítio múltiplo de clonagem do Plasmídio PCEVA 232. Nós então transformamos com esses circuitos a cepa selvagem de E. coli, a cepa BW, e uma cepa modificada DH10-beta, por eletroporação. Então nós avaliamos a fluorescência dessas células transformadas no leitor de placas Victor X3. E então, com esses resultados, nós prosseguimos com a construção dos circuitos com os genes de resistência, também por restriction cloning. Transformamos as células de E. coli DH10-beta por eletroporação com esses circuitos com genes de resistência e caracterizamos a proteção contra o choque ácido em pH 1,9 promovida por esses genes, por teste de placa. Então, selecionamos os circuitos que queríamos testar em Pseudomonas putida. Nós transformamos as células de Pseudomonas putida KT2440 por eletroporação com esses circuitos selecionados e avaliamos o crescimento dessas células em diferentes pHs também no leitor de placas Victor X3. Com os testes de choque a ácido, nós percebemos que o circuito 211 ele foi o que mais favoreceu a manutenção da viabilidade celular, e o circuito 111 também foi selecionado para testar em Pseudomonas por apresentar uma taxa basal de tradução, uma vez que ele é composto pelos 3 RBS mais fracos. Nós temos os resultados, então, do crescimento dessas linhagens de Pseudomonas carregando os 2 circuitos, assim como os genes individuais. E nós observamos o crescimento de todas as linhagens em pH 7. Já em pH 5, nós vemos que os 2 circuitos eles não cresceram, mas eles cresceram, assim como um dos genes individuais, em pH 4, que é, no mínimo, interessante. Então, o primeiro ponto a ser discutido é que os experimentos realizados eles são muito interessantes para a medição do crescimento relativo entre as linhagens, mas eles não são suficientes para a avaliação da resistência à acidez das células. Então, para concluir sobre a avaliação de resistência à acidez em Pseudomonas putida, é necessário que sejam executados testes de resistência em placas, assim como foi feito em E. coli. Então, as curvas de crescimento das linhagens que carregam os 2 circuitos, assim como um dos genes individuais, chama muito a atenção porque nós observamos o crescimento dessas células em pH 5,
o não crescimento dessas células em pH5, mas observamos o crescimento em pH4, que é um possível indicativo de um efeito paradoxal, que deve sim ser explorado em novos experimentos. Portanto, fica evidente que os resultados obtidos em E. coli não necessariamente são traduzidos em Pseudomonas putida, o que enfatiza a importância de pesquisa e em busca de ferramentas específicas para essa espécie de grande relevância biotecnológica.